Não posso esquecer. Sim, gente, aí tem uma coisa aqui muito importante, ó. Que eu esqueci de falar a vocês, ó. Vê só. Aí, ó, ilustrativamente falando, para que fique mais claro, ó, vejam só a questão aqui da ionização, que é a mais difícil, né? Dissociação é mais fácil. A gente tem o composto iônico, ele se separa em água, forma os íons, certo? Agora, na ionização, veja a ilustração aqui, ó, como ela é bem simples, ó. Aqui a molécula de água, ó, normal, e aqui a molécula do ácido, tá? Então, devido à eletronegatividade aqui do ácido ser maior, né? A gente sabe que o cloro, ele puxa o elétron do hidrogênio, então isso torna o hidrogênio ele positivo. E aí esse hidrogênio, ele se liga aqui, ó, na molécula de água, formando esse composto, que é o hidrônio, que é H3O. E esse H3O, ele fica positivo, ó, tá vendo? Então eu formei o íon, tá vendo? E o cloro negativo, certo? Então isso é o que a gente chama de ionização, tá? Lembrando que a gente, para formar o íon, a gente tem que colocar o composto em água, o ácido. Todo ácido sofre ionização. Toda base sofre dissociação. Nunca esqueçam disso. Isso aqui a gente já viu, pronto. Aí vejam, grau de ionização e dissociação. Vejam só. Nem todas as moléculas e compostos iônicos vão sofrer ionização e dissociação, tá? Por isso existe o grau de ionização, tá? E para a gente saber esse grau de ionização, deixa eu ver se tem até isso aqui no livro, acho que nem tem, viu? Corrente, tem não. Coisa boa. Aí, para a gente saber esse grau de ionização, a gente vai caminhando no lixo chato da peste. É carro de água, caminhão do lixo, só falta o gás agora. Ó. Uma pedra. Não é. Eu vou separar 3 pedras. Uma para cada um. Aí vejam. É bom que um jogo vai logo no gás e já explode tudo. Vamos lá. A formulazinha é bem simples. A gente vai fazer alfa, né, que vai indicar o grau de ionização. E a gente vai pegar o número de moléculas ionizadas e dividir pelo número de moléculas dissolvidas. Tá? Agora, pessoal, isso aqui só vai existir, eu acho que esse conteúdo aqui de grau de dissociação e tal, isso é uma coisa mais do segundo ano, tá? Então, eu estou trazendo já para vocês se familiarizarem. Não é difícil, tá? Então, um exemplo aqui, por exemplo. Adiciona-se 600 moléculas de ácido clorídrico, tá? À água. Sabendo-se que apenas 540 moléculas serão ionizadas, qual o seu grau de ionização? Então, como é que a gente faz? Veja que simples. Olha, começou os cálculos em química, tá vendo? Terra boa. Então, ó, alfa. Eita, alfa feio da peste, peraí. Ó, alfa é igual. O número de moléculas ionizadas, ó, adiciona-se 600 moléculas de ácido clorídrico. Então, ó, 600 sobre o número de moléculas dissolvidas. Então, sabendo-se que apenas 540 moléculas serão ionizadas, ó, 540. Qual é o grau de ionização do ácido clorídrico? Deixa eu pegar minha calculator. Eu não sou obrigado, né? Não sou formado em matemática, não sou obrigado a fazer cálculo. Então vamos lá. 600 dividido por 540 vai ser 1,1 graus. Né? É o grau de ionização. Tá certo? 1,1. Tá?
Então, se por acaso cai alguma questão que eu acho muito difícil, que eu nunca coloco, mas se vocês verem aí no vestibular, uma coisa assim ou outra, então o grau de ionização é isso, tá certo? Não é fácil. Ó, esse aqui é Arrhenius, tá? Que falou aí das substâncias eletrolíticas, tá certo? Ó, aqui ele está mostrando, só recapitulando aquilo que a gente já tinha visto. Aqui ele está mostrando assim a formação dos íons, né, do composto de hidrônio, como vocês estão vendo, ó. Então, HCl. O HCl ele vai liberar um hidrogênio, ó, positivo. O ácido sulfúrico, que é isso aqui, ele libera 2 hidrogênios positivos. O ácido, se eu não me engano, esse é o ácido fosfórico, né? Ele vai liberar 3 hidrogênios, tá? Agora, esse ácido aqui eu não sei nem qual é, não. Eu vou até anotar ele aqui, pode ser um hipofosforoso, eu quero até descobrir quem ele é. H2P2O7. Tá? Então, nesse caso aqui, esse ácido ele forma 4 hidrogênios positivos e assim vai formando, tá vendo? Ó? Vejam sempre que aqui ele formou 2, ó, como ele formou 2 hidrogênios, ó, se ele formou 2, aqui vai ser menos 2, tá vendo? Ó? Tá? Porque se aqui é menos 2, quer dizer o quê? Que ele vai receber 2 elétrons, não é isso, gente? E aí é desses 2 hidrogênios aqui que vão se ligar, ó. Sempre vai ser assim, viu? Nunca esqueçam. Veja que aqui é menos e aqui é mais. É 1 e 1. A proporção sempre vai ser essa. 2 aqui para 2 aqui, tá? Ó, 3 hidrogênios. Aqui vai ser o quê? Menos 3. Tá vendo? 4 hidrogênios. Aqui vai ser o quê? Menos 4. Gente, nunca esqueçam isso. É importantíssimo para depois, tá? Sempre vai ser assim. Isso aqui é para depois. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui e ir para o outro. Eu quero o experimento. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Deitou, foi, anjo? Deitou. Deitei, papai. Deitei. Pessoal, estão vendo a imagem aí? Tá carregando. Tá carregando ainda? E agora? Agora apareceu. Bom, vamos lá. Então veja o experimento que ele fez. Vejam só, ele pegou assim, ele pegou várias coisas, tá, gente? Ó, ele pegou Beckers com água, tá? E aí em um deles ele deixou a água pura, em outros ele colocou sal, em outros ele colocou açúcar, em outros ele colocou ácidos. Isso aí ele sai colocando, tá certo? E aí ele fez a mesma coisa para todas essas soluções. Como foi que ele fez? Percebam que ele pegou um fio, ó, e ligou a um condutor aqui
E esse condutor, ele colocou diretamente na solução. Tá vendo? E esse fio foi ligado ao condutor e à lâmpada. Tá? Aí, beleza. Aí, o outro fio da lâmpada, ele ligou numa bateria. Tá vendo a bateria aqui? Pronto. Até então, tranquilo. Aí, ó, do outro lado da bateria, ele pegou um outro fio, ligou na bateria, ó, e ligou a outro condutor que estava na água. Certo? Gente, vocês concordam que se eu não tivesse essa solução e eu pegasse um condutor e outro e encostasse, essa corrente elétrica ia ser passada? Ou não? Será que sim ou não? Ia? Ia. Tá? Esses condutores são metálicos. Veja, um fio no condutor e o outro na bateria aqui, ó, da lâmpada. Um para o condutor e o outro para a bateria. Aí aqui, a bateria não vai gerar o processo eletroquímico de condução, né? Não é a bateria que vai gerar energia. Se isso aqui fosse, por exemplo, uma tomada, daria no mesmo, porque a gente está gerando energia. A bateria é quem gera a energia, certo? O fio é quem conduz. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um condutor, né? Vamos dizer que aqui é o fio ligado à lâmpada, o outro fio da lâmpada ligado à bateria que vai gerar energia. Aí eu pego um fio aqui ligado na outra parte da bateria. Se eu encostar um fio no outro, a condução vai seguir, certo? Se eu desencostar, a lâmpada para de acender. Se eu encostar, a lâmpada para de acender. Então vejam que aqui, ó, os condutores, né, no caso os fios, eles não estão ligados, não estão encostando no outro. Então, o que é que acontece? A única coisa que ele está encostando é a água com sal. Aí, como aqui tem água e sal, sofre o processo de dissociação, essa solução fica eletricamente carregada. Então, a lâmpada ela vai acender. Certo? Porque aqui nessa solução eu vou ter a formação de íons. Certo? A solução está eletricamente carregada. Tá bom? Já aqui, por exemplo, o que foi que ele fez? Ele colocou água e açúcar. Certo? E aí o que acontece? Essa água, junto desse açúcar, esse açúcar ele não vai liberar íons aqui. Se ele não libera, a água não, essa solução não fica eletrocarregada. Por quê? Porque o açúcar, pessoal, ele não vai sofrer dissociação. Ele é uma substância não eletrolítica, tá? Então o açúcar ele se dissolve na água, mas não libera íons. E aí a água não fica eletricamente carregada, consequentemente, quando ele fez esse experimento utilizando açúcar, a lâmpada não acendeu. Deu para entender? Aham. Fácil, né? Pronto. Aí ele saiu fazendo isso com tudo, com ácidos, com bases, enfim, com várias coisas. Certo? E aí ele foi vendo o que acendia e o que não acendia. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Eu já falei bastante coisa hoje, viu? Então, só recapitulando. Substâncias como sal de cozinha, né, que é o NaCl, em solução aquosa, permite a passagem de corrente elétrica, o que é evidenciado pela lâmpada acesa. Tá? Com este equipamento, não é possível detectar a passagem de corrente elétrica em água pura. Como eu falei a vocês, a água pura, a água destilada, ela não tem compostos iônicos nela. Certo? Agora, por exemplo, professor, então por que a água da torneira, ela conduz a corrente elétrica? Porque a água da torneira, pessoal, ela tem sais, certo? Ela vai ter sais de cloro, ela vai ter sais de flúor, ela vai ter inúmeros tipos de sais de ferro, dependendo do local que essa água é tirada, água mineral. A água mineral, ela tem, normalmente ela tem vários tipos de sais minerais. E cada tipo de sais minerais desses, eles passam corrente elétrica, eles passam carga elétrica para a água. E aí, por isso que a água da torneira e a água mineral, ela vai conduzir, porque ela não está pura. Tá certo?
Aí a água pura, mais uma vez, é água destilada, a água pura não conduz, tá? Lembrando que a água da torneira e a água mineral não são puras, tá certo? Então deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada aqui. Uhum. Pronto. Terminamos essa parte por hoje. Essa parte, a gente tem outra coisa ainda para falar. Aí só para lembrar, ó, se eu perguntar a vocês assim, qual é a função, gente, da água? A água, qual é a função dela nesse experimento? Então, a função da água, na realidade, no caso, no caso dos compostos iônicos, é realizar a dissociação, a separação desses compostos para gerar cargas. E no caso dos compostos moleculares, né, dos ácidos, a função da água é justamente na separação do íons e formação, certo? Do íon, no caso da ionização, é a formação do íon. Tá certo? Então a água ela vai servir na realidade aí como um fator determinante para a formação de íons, ou seja, a água é o reagente, certo? A água é quem vai reagir para formar os íons. Se a gente for ver a nível de ai meu Deus, a nível de reação química, certo? Então deixa eu fechar aqui e deixa eu pegar o outro slide. E vamos lá, e vamos começar a estudar agora substância por substância, certo? A começar pelos ácidos, certo? Os ácidos diarrênios são substâncias que, dissolvidas em água, sofrem uma ionização, liberando como único exclusivo o cátion ou hidroxônio ou hidrônio, tá? Na realidade, pessoal, o que vai acontecer aqui é que quando colocado em água, né, vai ser liberado o H+, o íon H+, tá? Olha ele aqui, ó. Vejam, HCl adicionado em água libera o íon H+, certo? É isso aqui. Ou isso aqui ou isso aqui. Tanto faz, dá no mesmo, tá? Geralmente, a gente vai falar que ele libera H+, mas ele libera, é a mesma coisa, ele se junta com a molécula lá, certo? E aquele hidrogênio que era negativo passa a ser positivo, é a mesma coisa, tá bom? Vejam esse outro exemplo. H2SO4 com duas moléculas de água libera o quê? 2H+. Tá vendo? Então lembra que sempre se eu tenho 2H, eu vou liberar 2, certo? E o ânion que liga ele vai ser, ó, -2, tá certo? Alguma dúvida nisso aqui, gente? Não. Não, não é? Então todo ácido ele vai ser uma substância que em solução aquosa vai sofrer ionização e liberar o cátion H+. Nunca esqueçam disso. Ácido sofre ionização, certo?
Antes da classificação, deixa eu ver se tem aqui nesse slide as outras coisas que eu quero falar aqui. Pronto. Ó, características gerais do ácido, né? Antes da classificação, vamos logo para características dele, tá? Então, os ácidos, eles vão apresentar sabor azedo, certo? Eles desidratam a matéria orgânica, tá bom? Eles puxam essa água, né? Eles desidratam a matéria orgânica. Eles deixam incolor a substância alcoólica de fenolftaleína. A gente vai ver isso quando a gente estiver vendo os indicadores, tá? Os ácidos, eles têm a capacidade de neutralizar bases. Lembra quando eu falei a vocês, por exemplo, uma pessoa que se queima com hidróxido de sódio, que é uma base. O que é que a gente faz para minimizar aquele efeito? Coloca um ácido por cima. Por quê? Porque o ácido neutraliza a base. E a base pode neutralizar o ácido. Um neutraliza o outro. Certo? A mesma coisa se você acidentalmente se queimar com um ácido, coloca uma base por cima, que é para neutralizar aquilo ali. Não é legal? Dá no mesmo. Uma base neutraliza um ácido e um ácido neutraliza a base. Essa reação a gente chama de reação de neutralização, né? Quando um ácido é misturado com uma base, ele vai formar um sal e vai formar água. A gente vai ver isso melhor mais adiante. Mas vocês já ficam sabendo, já estão relembrando aquelas coisas que a gente já viu ano passado, tá? Outras características. Ácido sofre ionização, libera H+. Outra característica, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Ácidos, eles podem conduzir eletricidade, tá certo? São tóxicos, são corrosivos, tá? Existem alguns tipos de ácidos que são mais fortes do que outros, tá certo? Então, todas essas são características desses compostos, dos ácidos, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais. Uma característica do ácido também é estimular a salivação. Por ele ter o sabor azedo, é muito comum o ácido estimular a salivação. Diferente da base. A base ela é amarga, adstringente. O que é o sabor adstringente? Pega uma banana verde e mastiga ela. Deve ser péssimo, né? Então aquela amargor, aquela sensação da língua travar, isso é o sabor adstringente. Aí vejam, enquanto um, que é o ácido, que é azedo, ele estimula a salivação, o sabor adstringente ele inibe. Por isso que a língua trava, fica ruim da gente, sabe, emulsificar aquele tipo de alimento, no caso a banana verde. Então essa também é a característica. E aí a gente vai ter vários ácidos, pessoal, que são comuns no nosso cotidiano. Por exemplo, o ácido acético, que é o vinagre. A gente vai ter o ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? É o ácido das frutas cítricas, do limão, da laranja, tá? O ácido acetil salicílico, que ácido é esse? É o AS, aquele medicamento AS, aspirina, né? É um ácido, é ácido acetil salicílico. A gente vai ter o ácido clorídrico, que é o HCl, tá? O ácido clorídrico, que é muito utilizado, por exemplo, para desentupir pia, para desentupir banheiro. Todo mundo tem ácido clorídrico em casa, tá? É o famoso ácido muriático. É a mesma coisa, ácido clorídrico e ácido muriático, tá? E esse mesmo ácido clorídrico, pessoal, é o ácido que a gente produz no estômago para a gente fazer a decomposição dos alimentos. Veja que interessante. Ele é extremamente ácido, tá? A gente tem o ácido sulfúrico, a gente tem o ácido nítrico, o ácido nitroso, tá? Deixa eu ver, ácido fosfórico. O ácido fosfórico que é muito comum utilizado na fabricação de alguns refrigerantes, como a Coca-Cola. O ácido carbônico também é utilizado na fabricação de refrigerantes. Ácido carbônico também, que é o ácido formado na chuva ácida. Dá uma recapitulada aí nos assuntos do ano passado. Tá certo? Então, vários.
Vários tipos de ácidos a gente vai ter, certo? Depois é que eu vou falar disso. Eu falo logo. Deixa eu ver. Fala logo. Aí, ácidos importantes. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, que são os mais comumente utilizados, né? Ácido sulfúrico, H2SO4, tá? Se é sulfúrico, é porque esse ácido ele é a base de enxofre. Para formar esse ácido, eu preciso do enxofre, tá? Esse ácido, ele é muito utilizado, por exemplo, na formação de alguns tipos de baterias. Ele é um líquido incolor, oleoso, de densidade 1,85 gramas por centímetro cúbico. É um ácido forte, reage com metais, originando sulfatos, além de ser muito higroscópico. O que é isso? Ele é extremamente corrosivo, certo? Ele corrói os metais. Então, geralmente, o ácido sulfúrico ele não pode ser colocado em metal, tá? Ele tem que ser colocado em vidro, tá certo? Porque ele consegue corroer esse tipo de composto, tá? E aí esse ácido ele pode ser obtido de várias reações, como por exemplo, o enxofre ligado ao oxigênio forma isso aqui, que é o que a gente chama de sulfato, certo? Enxofre mais oxigênio forma sulfato. O sulfato ele é um óxido, né, que é o dióxido de enxofre. E aí, esse dióxido de enxofre forma sulfeto. Agora me pegaram, não sei se é sulfeto ou é sulfito. Enfim, a gente vai ver isso depois. Forma o SO3, tá? E aí esse SO3 ligado com água, ó, vai formar o ácido sulfúrico, tá? Então, o SO3 mais o H2O, ele forma o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá certo? É esse ácido aí que ele é formado. Então, por exemplo, SO3, ó, a gente não viu isso esse ano não, mas SO3, quando liberado na atmosfera, quando ele junta-se com partículas de vapor de água na atmosfera, forma chuva ácida. A gente já viu isso ano passado, tá? Então, vejam quantas reações podem formar esse tipo de ácido, tá? E aí ele pode ser utilizado, por exemplo, na indústria química, tá? Ele pode ser utilizado na indústria de baterias, ele é um ácido bem utilizado nesses campos de atuação. Alguma dúvida, gente? Depois a gente vai ver quem é quem aqui, o SO2, o SO3 e o SO4. É porque é muita coisa assim para mim falar a vocês assim na hora. Mas um deles é sulfito, o outro é sulfeto e o outro é sulfato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, pronto. SO3 é sulfito, certo? O SO4 é sulfato, certo? SO3 sulfito, SO4 sulfato. E esse SO2 aqui, cadê ele? O SO2, não, o SO2 ele é um óxido chamado de dióxido de enxofre. E vai ter outro composto que é o S2-, certo? É o S sozinho, só que 2-. Aí eu chamo ele de sulfeto, certo? Sulfeto. Então a gente vai ter, ó, aqui eu vou ter o sulfito, o SO4 é o sulfato, aqui é dióxido de enxofre e aqui eu chamo de sulfeto, certo? Depois eu vou passar uma tabelinha para vocês com todos eles, para vocês ir decorando, que isso é importante, tá?
Outro ácido importante aqui, o ácido clorídrico, que eu já havia falado a vocês, né, que é o ácido muriático, né? É uma solução de hidreto de cloro em água, tá? Apresenta forte odor, além de ser sufocante. Então, o ácido clorídrico, pessoal, quando a gente está utilizando ele em laboratório, a gente tem que pegar nele o mais afastado possível do rosto, porque ele pode causar aquele fenômeno fisiológico que a gente chama de edema de glote, sabe? Que é quando a glota, a epiglote da gente, ela incha, 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 incha e a gente não consegue absorver ar, a gente fica com aquela sensação de asma, certo? Então, ele sufoca. A gente, quando vai utilizar, tem que... É bom quando a gente está utilizando ácido, a gente utiliza máscara para a gente não inalar. Porque esses ácidos, pessoal, principalmente o ácido clorídrico, ele é extremamente volátil, né? Vocês sabem que volatilidade é aquela propriedade química onde uma substância ela evapora muito rápido, certo? Aí vamos lá. É utilizado na limpeza de peças metálicas e de superfícies de mármore. É encontrado também no suco gástrico humano. Além de ser utilizado também para desentupir pias, desentupir banheiros, porque ele é altamente degradante com relação à matéria orgânica, aquele resto de matéria orgânica, né? Outro ácido aqui, o ácido nítrico, tá? É um líquido incolor, fumegante ao ar, que ataca violentamente os tecidos. Deixa eu ver aqui o que bexiga é fumegante, que até eu fiquei curioso. Fumegante, pessoal, é uma coisa extremamente quente, certo? Ele fumega muito, ele solta muito vapor, por exemplo. Ele é quente, o ácido nítrico, ele é extremamente forte, certo? E ele pode atacar violentamente tecidos animais e vegetais, produzindo manchas amareladas na pele. E muito utilizado na indústria química, né, na parte de química orgânica, para a produção de compostos nítricos, certo? Então, por exemplo, esse composto de óxido ou trióxido de dióxido ou trióxido de nitrogênio, quando é liberado na atmosfera, também forma chuvas ácidas que podem destruir aí, por exemplo, algumas plantas, elas podem dar doenças a algumas plantas, a alguns animais, pode causar uma grande acidez no solo, uma grande acidez em lagos, certo? Desequilibrando aí a cadeia ecológica desses ecossistemas, tá certo? Então é outro ácido muito forte que pode dar danos ao meio ambiente devido à liberação de alguns compostos na atmosfera que, quando se juntam com o vapor de água, forma esse ácido e ele pode ser bem severo para a gente, tá? E esse outro ácido aqui, por exemplo, é o ácido fosfórico, tá? Ele é um tipo de acidulante utilizado, por exemplo, em refrigerantes, a gente vê muito isso. É um líquido chaporoso obtido pela oxidação do fósforo vermelho com ácido nítrico concentrado. Deixa eu ver agora o que peste é chaporoso. Chaporoso, pessoal, é um tipo de líquido viscoso, certo? Ele aparenta ser mais viscoso, tá? Então, no caso aqui do ácido fosfórico, ele é um ácido moderado, não é tão forte. É utilizado na indústria de vidros, preparos de águas minerais e nos refrigerantes de Coca-Cola, por exemplo, tá? Seus fosfatos, eles são muito utilizados também como adubo para adubação, tá? Então, o ácido fosfórico ele tem essas características que podem até ajudar também aí no caso da formação de fertilizantes para o solo, certo? Então são alguns ácidos bastante importantes aí, certo? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, porque só tem 1 minuto e 50. Eu vou passar uma atividade simples no Google Sala, certo? Para vocês fiquem de olho. Eu vou eliminar todas as atividades primeira e segunda unidade que eu passei, eu vou excluir, certo? Já temos a nota, não adianta mais ninguém mandar, agora é só recuperação para quem ficou e pronto, tá certo?
E aí as próximas atividades são atividades da terceira. Então essa já vai ser uma atividade que eu vou passar. Então fiquem de olho lá para vocês poderem ir fazendo. Não deixem para a última hora. Certo, gente? Tá certo. Alguma dúvida com relação a esse conteúdo? Não. Tem certeza? Tudo isso tem no livro de vocês. Eu tenho que falar em livro. Vocês ainda vão ter que pegar esse livro ainda, né? Jonas Rodrigues, 1 minuto só, não tem nem como eu lhe responder, porque eu preciso pesquisar a sua pergunta. Como foi que descobriram o sabor do ácido? Eu vou dar um palpite, coloca na boca. Né? Porque antigamente existia isso, né? Para descobrir, eles faziam as mais loucas experiências. Tá certo? Mas aí depois a gente volta. Amanhã eu acho que eu continuo com química e a gente tem biologia no decorrer da semana. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.